Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo João Almeida, entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Vai um cafezinho aí? Tomando meu café aqui, enquanto eu falo com você, enquanto eu gravo aqui esse devocional. Estamos em João, capítulo de número 2, vamos ler 12 ao 25 hoje. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos para provar a sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava de ninguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. 3 pontos eu quero destacar aqui que são extraordinários. Primeiro, Jesus entrando no templo e expulsando os cambistas. Interessante que a lei judaica permitia que fosse vendido dentro do templo, no átrio, no pátio do templo, o que acontecia aqui. O problema aqui não era a venda, o problema era o comércio em si, porque eles tinham preços abusivos, eles estavam cobrando mais do que deviam, um valor abusivo. Mas nos ensina muito sobre aquelas pessoas que aproveitam-se da necessidade de outras pessoas, porque as pessoas tinham uma necessidade de oferecer sacrifício, elas vinham de longe, então elas não podiam trazer os animais que elas iam oferecer em sacrifício, elas tinham que comprar ali. E ali, essa necessidade era usada como fonte de lucro e ganho. E isso gera no coração de Jesus uma indignação. Então é muito importante nós entendermos que muitas coisas santas podem se tornar profanas quando a intenção do nosso coração se torna errada. Então Jesus expulsa todos do templo, dando a entender que as coisas de Deus têm que ser feitas da maneira que Deus falou, do jeito que Deus disse. Segunda coisa, Jesus falando que vai destruir o templo e vai levantá-lo em 3 dias. Ele está falando da ressurreição, do seu corpo. O templo de fato foi destruído pelos judeus, o corpo de Jesus, e no 3º dia ele ressuscitou. E a terceira coisa é que diz assim: Jesus não confiava a ele. Não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia bem o que havia no homem. Interessante demais isso aqui, porque nosso treinamento blindagem emocional, nós falamos sobre a importância de você caminhar com as pessoas, esperando delas o bem e o mal. E Jesus era assim. Jesus, ele não se confiava às pessoas, não se confiava, ele sabia para quem falar, quando falar e como falar. Ele conhecia a maneira como o homem se comporta em determinadas situações. Então que você possa aprender com Jesus a honrar a Deus, fazendo o que ele mandou da maneira que ele mandou, se gloriar na ressurreição dele e também viver uma vida onde você olhe para as pessoas e não gere uma expectativa exagerada em torno delas. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse dia, quero te agradecer por essa manhã. Abençoa os teus filhos nesse dia, que eles possam ser cheios da tua graça, do teu favor e do teu amor. Conduza-os por um caminho de santidade, graça, e que teu Espírito possa levá-los a viver a plenitude de toda a tua ressurreição. Te louvamos porque o Senhor continua purificando o templo, não mais aquele templo lá em Jerusalém, mas esse templo aqui. E esse templo, Senhor, o Senhor tem autorização para entrar todas as vezes, para morar nele e para expulsar tudo que não te agrada.
o Senhor possa nos levar a viver uma vida de santidade, onde te honremos, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração, graça e paz.